Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em algumas conversas bem importantes sobre ateísmo e religião. Isso aí. A gente está com as transcrições de 2 episódios recentes do The Atheist Experience. Aquele programa online, né? Onde ateus conversam com quem liga, muitos deles teístas, é um formato bem direto. Exatamente. São os episódios 29.35, com o Justin e o Jim Barrows, e o 29.38, com o Justin e a Sarah, do canal Living Faith. Coisas que rolaram ali entre agosto e setembro de 2025. E o nosso objetivo aqui é ir fundo nessas conversas, sabe? Extrair os conceitos-chave, os argumentos que mais apareceram. Principalmente o que toca na experiência de quem está deixando a religião, a tal da desconversão, né? E no debate sobre o ateísmo em si. Isso. A gente vai olhar para temas como, por exemplo, a ideia de inferno. A própria desconstrução da fé, que é esse processo de reavaliar tudo, né? Também o confronto com o criacionismo, a complicação que é interpretar a Bíblia. E os desafios, né? De ser ateu em lugares onde a religião é muito forte. Queremos entender a dinâmica, os pontos de atrito ali. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Um ponto que parece ser bem Exato, né? emocional e conceitualmente para quem começa a questionar a fé. Sem dúvida. E que a Sarah, uma das apresentadoras, mencionou como crucial para ela, é a doutrina do inferno. Ah, sim. No episódio 29/38, a Sarah falou que a ideia do inferno foi tipo o primeiro dominó a cair na desconstrução dela. Interessante isso, primeiro dominó. O conflito para ela não era só intelectual, sabe? Era muito emocional. Imaginar alguém querido sofrendo para sempre. Como conciliar isso com um Deus justo? É uma questão que pega, né? Pega muito. E não era só a questão da justiça para os outros, né? Pelo que entendi, tinha um impacto na própria pessoa que acreditava. Exato, exato. A Sarah argumentou que acreditar que você mesmo merece uma punição infinita ou que gente próxima merece, isso destrói a autoimagem. E também distorce as relações, né? Como assim distorce as relações? Olha que interessante o que ela disse. A crença no inferno pode acabar transformando amigos, família, em projetos. Projetos. Projetos de conversão. Isso. A pessoa deixa de ser vista como ela mesma entende, e passa a ser uma alma que precisa ser salva. Isso muda tudo na relação, tira a autenticidade. Nossa, faz todo sentido. E essa coisa das relações tensas leva direto para outro tema que apareceu muito nas ligações, né? Qual? A dificuldade de ser ateu onde todo mundo é religioso. Família, amigos, parece que é uma fonte constante de problema. Pega, muito. E não era só a questão da justiça para os outros, né? Pelo que entendi, tinha um impacto na própria pessoa que acreditava. Exato, exato. A Sarah argumentou que acreditar que você mesmo merece uma punição infinita ou que gente próxima merece, isso destrói a autoimagem. E também distorce as relações, né? Como assim distorce as relações? Olha que interessante o que ela disse. A crença no inferno pode acabar transformando amigos, família em projetos. Projetos. Projetos de conversão. Isso. A pessoa deixa de ser vista como ela mesma entende e passa a ser uma alma que precisa ser salva. Isso muda tudo na relação, tira a autenticidade. Nossa,
Faz todo sentido. E essa coisa das relações tensas leva direto para outro tema que apareceu muito nas ligações, né? Qual? A dificuldade de ser ateu onde todo mundo é religioso, família, amigos, parece que é uma fonte constante de problema. Ah, sim. Com certeza. Vários ouvintes contaram histórias assim. No 2938 teve o Terry. Ele foi criado católico. Lembro desse caso. Ele contou uma trajetória bem comum, né? Começou a ler a Bíblia por conta própria, e aí... E achou mais inconsistência, problema moral do que verdade divina. E a frustração com o argumento circular, ele mencionou isso. Tipo, a prova da Bíblia é a Bíblia. Mencionou, sim. Exatamente isso. Uma frustração que muita gente sente, né? E ele deu algum exemplo de inconsistência que pegou para ele? Deu. Uma que ele citou foi a questão da circuncisão, que está lá em Gênesis, e depois Ezequiel fala que é uma aliança eterna. A aliança eterna. Isso. Aí o Terry notou como muitos líderes religiosos hoje simplesmente descartam isso, focam em outras partes, mesmo defendendo que a Bíblia toda é a palavra de Deus, sem erro. Essa seletividade na hora de interpretar foi um problema para ele. Isso mostra bem como a interpretação bíblica é complicada. A gente vai voltar nisso. Mas teve outra história bem forte, né? Sobre o impacto dessas crenças na vida real, do ouvinte Chris. Verdade, no episódio 29 e 35. O Chris tem a doença de Crohn, né? Uma condição bem difícil. Sim. E o que ele contou? Ele compartilhou que uma pessoa religiosa disse para ele que a doença era a culpa do pecado original, de Adão e Eva. Nossa, que pesado. Muito. E para o Chris largar essa ideia, sabe? Aceitar uma visão mais naturalista, que coisas ruins acontecem sem ter um motivo sobrenatural, uma punição, isso trouxe um alívio enorme para ele. Mais paz. Imagino. É um exemplo claro de como certas doutrinas podem botar mais peso ainda no sofrimento que já existe, né? Uma culpa, uma vergonha. Exatamente. E voltando para as relações, a própria Sarah, que falou do inferno, também sentiu isso depois da desconversão dela, né? Sentiu, sim. No 29:38, ela descreveu como foi doloroso perceber que as conversas com os amigos cristãos viraram tentativas de trazê-la de volta. Ah, o tal do projeto de novo. Ela sentiu que não era mais vista como amiga, mas como um projeto missionário. E aí, claro, as relações esfriaram. Mostra como essa divergência de crença fundamental pode criar umas barreiras bem difíceis. E todas essas experiências, a desconversão, os desafios, fazem parte de um processo maior, né? Que o pessoal chama de desconstrução. Não é algo que acontece de um dia para o outro, parece. De jeito nenhum. Raramente é um clique. O Chris mesmo falou que o processo dele levou uns 10 anos. 10 anos? O Terry falou de examinar as evidências com calma. O que dispara isso pode variar muito, sabe? Às vezes é uma doutrina específica que não desce mais, tipo o inferno, o pecado original. Ou as inconsistências na Bíblia que o Terry mencionou. Isso. Ou perceber que os argumentos usados para defender a fé têm falhas lógicas. São vários gatilhos possíveis. E para quem está nesse caminho, buscar informação é chave, né? No 29:38, teve um ouvinte, o Frank, que perguntou justamente sobre isso. Como usar a própria Bíblia para fazer uma análise mais crítica? Sim, e a resposta do Justin foi bem na linha acadêmica, né? Foi. Ele recomendou ir além da leitura devocional, buscar comentários bíblicos mais críticos. Isso, ele citou o Jerome Bible Commentary, para o pessoal católico, o Oxford Bible Commentary, Bíblias de estudo como a New Oxford Annotated, a Catholic Study Bible, até o Jewish Annotated New Testament para ter a visão judaica sobre o Novo Testamento. E por que essa ênfase no acadêmico? Qual o ponto central? O ponto que o Justin ressaltou é que a análise acadêmica, histórica, textual, arqueológica, muitas vezes chega a conclusões bem diferentes da interpretação literal ou tradicional que se ouve por aí. Ah, entendi. Estudar a Bíblia desse jeito pode revelar as complexidades, as contradições, como as doutrinas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Isso pode ser muito esclarecedor para quem está questionando, entende? Faz todo sentido. E não é só ter recurso, né? A forma como essas conversas acontecem também importa muito. A Sarah deu umas dicas sobre isso. Deu sim, também no 29:38. Dicas bem valiosas para conversar com quem ainda crê.
Ela falou muito de empatia. Empatia. Tentar entender de verdade o lado do outro primeiro. Validar o que a pessoa sente, a experiência dela, antes de colocar seus questionamentos. A ideia é buscar conexão, respeito, mesmo discordando, para tentar diminuir o conflito, sabe? Manter um diálogo possível. Pro ateísmo puro e simples, né? Teve um caso que mostrou isso bem. Não mesmo. O ouvinte Christian, no 29.38, foi um exemplo ótimo disso. Ele se disse agnóstico ex-cristão. E o que ele contou? Ele disse que desconstruiu muita coisa, mas que ainda mantinha uma fé residual, em parte porque achava agradável pensar nos entes queridos tendo um lugar para ir. Ah, a questão da vida após a morte. Isso. E ele também falou que teve uma fase ateísta que o deixou num lugar meio sombrio e nihilista, e que a crença atual dele, junto com terapia e remédio, ajudava a lidar melhor com a vida. Interessante. Mostra que a desconstrução pode levar para vários lugares, né? Ateísmo, agnosticismo, uma fé diferente. Não é uma linha reta. De jeito nenhum. É um processo bem pessoal. E as emoções nesse processo? Parecem ser bem intensas. A raiva, por exemplo. Ah, sim. Raiva por se sentir enganado, né? Por ter dedicado tempo, energia para algo que agora parece falso. É muito comum. No 2935, o ouvinte Said perguntou como lidar com isso. E o que os apresentadores sugeriram? O Justin e o Jim falaram de duas coisas. Primeiro, se perdoar por ter acreditado. Reconhecer que a gente forma crenças baseado em confiança, na autoridade de quem ensinou. Faz sentido. Se perdoar. E segundo, tentar entender que muita gente religiosa passa a crença diante de boa fé. Acreditam sinceramente naquilo, porque confiaram em quem ensinou para eles. Não é necessariamente com intenção de enganar. É um conselho para tentar diminuir o ressentimento, né? Focar na saúde mental de quem está saindo. Exato. Mudando um pouco o foco, mas ainda nessas doutrinas que geram debate. As previsões do fim do mundo, volta de Jesus, arrebatamento, isso também apareceu. É um tema que não morre, né? Não morre. O Chris, no 29.35, comentou como essas previsões do arrebatamento continuam aí, mesmo errando sempre. Impressionante a resiliência disso. E aí o Justin e o Jim foram discutir as contradições na própria Bíblia sobre isso. Tipo quais? Eles pegaram Mateus, por exemplo. Tem a parte que Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas no mesmo livro tem outras passagens onde ele parece dizer que ia acontecer logo, na geração dele. Ah, tipo, alguns aqui não vão morrer antes de ver o Filho do Homem vindo. Essa mesma. E esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Fica uma tensão aí, né? E qual a conclusão deles? Para eles, o fato dessas previsões falharem há quase 2000 anos, junto com essas tensões no texto, é uma evidência forte contra a ideia de que são profecias divinas verdadeiras. É um argumento pela falta de confirmação mesmo. E parece que essa ideia do arrebatamento gera até umas coisas culturais meio bizarras. Sim. No 2938 contaram uma história de uma escola bíblica de férias que tinha uma prática de arrebatamento. Como assim, prática? As crianças tinham que pular quando tocava uma trombeta, para treinar para o evento. Meu Deus! E falaram também da influência dos livros e filmes deixados para trás, né? Que popularizaram muito essa visão específica do fim dos tempos em certos meios evangélicos. A cultura pop ajudando a espalhar a doutrina. Interessante. E além de profecia, teve debate sobre outros conceitos que batem de frente com a ciência, né? Tipo, criacionismo da Terra jovem. Claro, um clássico. O Chris, de novo no 2935, contou que ensinaram para ele argumentos criacionistas. Tipo, explicar a camada geológica com o dilúvio. Isso. Imaginar dinossauro na Arca de Noé, rejeitar a datação por carbono que mostra uma Terra antiga. E o que os apresentadores acham de quem defende isso? Eles fizeram uma distinção. Acharam que muitos seguidores talvez só repitam o que ouviram sem ter como analisar criticamente. Confiam em quem ensinou. Ok, os seguidores. Mas, por outro lado, na visão deles, alguns líderes, gente mais informada, que sabe das refutações científicas e mesmo assim insiste, esses poderiam estar, mentindo ativamente, foi o termo que usaram. Ou, pelo menos, ignorando de propósito para defender a doutrina. É uma acusação séria, mas reflete a frustração, né?
com ideias que contrariam tanto o consenso científico. Com certeza. Isso leva a um dos maiores nós filosóficos para o teísmo, o problema do mal, do sofrimento. Como foi que abordaram isso? Esse foi o centro da conversa com o ouvinte Fireman no 2935. Foi longa. E a posição inicial dele era curiosa. Qual era? Ele dizia que o próprio mal provava que Deus existe. Como assim? Qual a lógica? E o que o Justin e o Jim disseram? A lógica dele não ficou 100% clara, mas parecia ser algo tipo, para existir mal, tem que ter um padrão de bem absoluto, que seria Deus. Mas os apresentadores fizeram uma distinção chave. Que foi? Olha, a gente rejeita mal com M maiúsculo, como força sobrenatural, tipo diabo, mas é óbvio que existe ação ruim, sofrimento, maldade, feita por gente por causas naturais. E aí a discussão foi para a responsabilidade de Deus nisso? Segundo a própria Bíblia, citaram passagens... Citaram Isaías 45:7, onde Deus diz, eu faço a paz e crio o mal. A história da praga em 2 Samuel 24, que Deus mandou e matou milhares. Lembro dessa. E a punição do Davi também, né? Também. 2 Samuel 12. Deus dizendo que as esposas de Davi seriam violentadas publicamente como castigo. E Jeremias 19:9. Ameaçando fazer pais comerem os filhos. Passagens bem difíceis. Muito difíceis. E como isso conecta com o argumento filosófico geral? Conecta com o problema clássico: como pode existir um Deus todo-poderoso, todo-sabedor e totalmente bom, o tal Deus triômine, e, ao mesmo tempo, existir tanto sofrimento no mundo? Especialmente sofrimento que parece inútil, gratuito, o famoso problema do mal. Exato. Se Deus pode e sabe como impedir, e é bom, então quereria impedir, por que o sofrimento existe nessa escala? Eles também entraram na questão da moralidade, objetiva ou subjetiva. E o que defender? Defenderam que é subjetiva, ou pelo menos intersubjetiva, baseada em necessidades, bem-estar, acordos. Argumentaram que mesmo se viesse de Deus, ainda seria subjetiva para Deus. Estaria na mente dele, não seria um padrão externo a ele. Interessante esse ponto. E para mostrar uma base natural para a moralidade, falaram de comportamento animal. Cooperação, altruísmo, até em bactéria tem cooperação, sugerindo raízes evolutivas. O ponto final era, o tanto e o tipo de sofrimento que a gente vê parece incompatível com esse Deus triômine. Um debate antigo e sem resposta fácil. E ligado a isso, o pecado original também foi questionado, né? Já falamos da ligação com a doença do Chris. Mas teve mais sobre a origem da doutrina? Teve. No 29:35, o ouvinte Roy perguntou onde na Bíblia está escrito o pecado original. Boa pergunta. E o Justin explicou. O termo e a doutrina formalizada não estão lá, explicitamente. É uma construção teológica feita depois. Principalmente por gente como Agostinho. Então não está na Bíblia com essas palavras, mas se basearam em quê para criar isso? O Justin disse que se basearam na interpretação de várias passagens. A queda lá em Gênesis 3, com as maldições. Adão, Eva, a serpente. E isso, Romanos 5:12, que diz que por Adão o pecado e a morte entraram no mundo e passaram para todos. A analogia de Hebreus 7, do Levi pagando o dízimo nos lombos de Abraão, antes de nascer, para a ideia de herança coletiva, né? Exato, e talvez o ponto-chave, a necessidade de explicar por que todo mundo morre, até bebê que não pecou pessoalmente. Se a morte é o salário do pecado, Romanos 6:23, por que os bebês morrem? O pecado original dá uma resposta. A gente herda essa condição. Entendi. É tipo montar um quebra-cabeça teológico com peças de vários lugares da Bíblia interpretadas de um jeito. Exatamente. E essa questão da interpretação é um campo minado mesmo, né? A própria variedade de interpretações dentro do cristianismo foi um ponto levantado. Foi, sim. O Terry já tinha falado da seletividade e no 29:38 o Claude foi direto. Se a Bíblia é um livro de verdade divina, clara, única, por que tem milhares de denominações? Cada uma lendo o mesmo livro e chegando a conclusões diferentes, às vezes opostas. É um argumento forte contra a clareza e univocidade do texto, né? Com certeza. Se fosse tão claro, por que tanta briga entre quem acredita? E isso abre espaço para interpretações bem fora da curva. Como a do ouvinte Chuck, ele ligou mais de uma vez, né?
Sim, o Chuck foi figura carimbada no 2935 e 2938, e a tese dele era peculiar, para dizer o mínimo. O que ele dizia mesmo. Que Jesus era o diabo, e que o Deus verdadeiro era Jeová, YHW, e ele tentava justificar isso com umas coisas de hebraico e grego que os apresentadores acharam bem equivocadas. Tipo a diferença entre YHW, Jeová, o Yeshua e Jesus. E ele conseguia mostrar isso na Bíblia, achar versículos? Aí é que pegava. Quando pediam um versículo para apoiar as ideias mais doidas dele, tipo que Romanos dizia que Jesus era o diabo, ele se enrolava, não achava ou se contradizia. Chegou a dizer que o próprio livro de Romanos era do diabo. Nossa, isso acabou ilustrando um ponto que o pessoal do TAE sempre bate. A alegação extraordinária precisa de evidência extraordinária. E sobre sacrifício humano, ele falou algo disso? Ele tentou negar que Deus tivesse ordenado, mas aí os apresentadores foram lá e citaram as passagens. Quais? Ezequiel 20, onde Deus fala que deu leis ruins para os israelitas, que faziam eles passarem os filhos no fogo. E Levítico 27, que fala de coisas consagradas, que não podiam ser resgatadas, tinham que ser mortas. Pesado. Mas essa conversa com o Chuck, mesmo sendo estranha, serviu para reforçar o ponto deles. Para debater sério, tem que conhecer o texto bíblico a fundo, inclusive as partes difíceis, e, se possível, as línguas originais, para não cair em distorção. Olha, essa nossa análise do The 80s Experience deu uma visão bem ampla das tensões, dos conceitos que estão aí no diálogo entre ateísmo e teísmo, né? Com certeza. A gente viu o peso emocional de doutrinas como o inferno, os desafios bem reais de desconstruir a fé, de viver como ateu em certos ambientes, e como é complexo interpretar textos sagrados. Ficou claro como certos conceitos, inferno, pecado original, Deus e o mal, são pontos críticos, né? Que muitas vezes fazem a pessoa começar a questionar tudo. E a importância de conhecer o texto, né? Seja para defender, seja para criticar. Fundamental. E talvez o mais marcante, as jornadas são muito diferentes. A desconstrução não tem um ponto final único. Pode levar ao ateísmo, ao agnosticismo, ou até a uma fé diferente, como o Christian mostrou. Isso deixa a gente pensando, né? Num mundo com tantas visões sobre a realidade, sobre o divino, como ter essas conversas difíceis, de um jeito que seja honesto intelectualmente, mas também respeitoso com o outro. Qual o equilíbrio certo, né? Entre lógica, evidência, a experiência de cada um, o respeito pela tradição, na hora de formar e discutir o que a gente acredita lá no fundo. Exato. E pensando nas histórias que a gente ouviu, será que entender melhor por que as pessoas acreditam ou deixam de acreditar pode ajudar a gente a dialogar melhor? Como assim? Entender por que alguém se agarra à fé mesmo com dúvidas, ou por que alguém abandona tudo depois de uma vida inteira crendo. Talvez isso nos torne mais empáticos, né? E quem sabe mais capazes de construir pontes, em vez de só levantar muros. Boas perguntas para a gente continuar pensando. Sem dúvida. Questões que merecem mais exploração. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise. Até a próxima.